Oi, oi, galera! Sexta-feira estamos aqui fazendo mais uma live. Essa semana a gente está encerrando as lives onde o foco é o sistema nervoso central, emoções, estresse. E agora, a partir de semana que vem, a gente começa a focar na parte do emagrecimento. Então, eu dividi essa semana e semana que vem. Por agora, a gente vai falar muito na parte do sistema nervoso central. A gente falou, né? Eu falei um pouco de estresse, depois eu falei do sono, depois eu falei de um cérebro mais resiliente. E agora, na semana que vem, eu vou começar a falar sobre a parte de emagrecimento. Aí vai entrar a atividade física, vai entrar o planejamento da alimentação. A gente vai ter convidados em todas as lives, então vai ficar bem mais legal. E vamos que vamos! E Keninha, você já tá aqui, que bom, que bom, que bom. Deixa eu colocar você aqui. Oi! Aê! Bom que a gente tá continuando o nosso papo, né? Achei, Que a gente achei que estava eu não ia fazendo. saber solicitar, não. Mudou tanta coisa aqui no Mudou, Instagram que eu mudou. falei assim, será que eu vou saber solicitar? Mas tá ok, né? Tá dando para me ouvir? Tá tranquilo. Tá conseguindo me ouvir também? Tá tranquilo? Tá sim, tá Tudo ótimo. tranquilo. Boa Ótimo, noite, ótimo. Já então, tem né? gente Dá oi aí para entrando. sua galerinha. Estou muito feliz pelo convite. Eu que Estou muito agradeço, feliz Keninha, pelo de convite verdade, e vai ser muito a gente falar sobre isso hoje. sobre a ansiedade, né? Que é um tema que Isso. tá aí, né? Na moda. Todo mundo ansioso, principalmente porque a gente E, está passando por um período de pandemia, um período de incertezas financeiras. A gente não sabe, né? Como vai ser o amanhã. E isso só piora a parte da ansiedade. Então, realmente é complicado. E a gente tem que ter em mente, quando a gente fala de ansiedade, que existem vários tipos de ansiedade, né? A gente tem fobias, a gente tem o estresse pós-traumático, a gente tem ansiedade generalizada. E é muito importante que a gente entenda um pouco sobre isso. E também que existem terapias que vão ajudar muito nessas ansiedades, né? Cada uma de sim. uma forma diferente. E é interessante Assim, é que a gente legal você sabe. falar isso, citar os tipos de ansiedade, porque lá no DSM-5 a gente vê a ansiedade presente desde a nossa infância. Então, a ansiedade de separação dos pais, então quando a criança às vezes, sei lá, vai dormir na casa de um tio, né? Os pais vão viajar, a criança tem esse medo, né, de ficar afastado dos pais. Então essa ansiedade também está lá na nossa infância. A ansiedade também está no ambiente escolar, né? Então essa ansiedade, ela vem nos acompanhando desde a infância e ela pode se tornar crônica, né? E é importante falar Uhum. aqui que, assim, hoje, adultos vivenciamos situações estressantes que às vezes a gente não consegue lidar e o ansioso ele tem muito medo, né? E quando a pessoa chega lá no consultório que eu vou olhar, essa ansiedade começou lá atrás, na infância. Então, é legal você citar aqui os tipos de ansiedade para que todo mundo aqui consiga olhar um pouquinho para a história, né? E ver em quais momentos ali a ansiedade foi presente, né? Exatamente. É engraçado você começou a falar essa parte de criança, né? A gente atende adultos, mas a gente sabe que quase tudo começa na infância, né? E a gente sabe, ontem eu falei muito sobre a parte de resiliência, da pessoa ser mais resiliente, e uma das coisas que faz com que o adulto cresça resiliente é ela ouvir não, são as frustrações da vida, né? Porque os nãos Sim, que a criança vai ouvindo, ela vai crescendo cada vez mais preparada para as frustrações. Porque a vida bate, né? A vida, se você não aprende dentro de casa, você vai aprender na vida. E a ansiedade, ela está muito relacionada a isso.
Uma outra coisa que a gente percebe muito na parte da ansiedade é o que a gente vai ouvindo, né? A gente escuta muito, por exemplo, cuidado com isso, não faz isso, cuidado, nananã, nananã. E esse tanto de coisa que a gente vai ouvindo, né, quando criança, de pais, principalmente em caso de pais superprotetores, ai, né, que cria o filho no ninho, a gente vai repetindo, a gente vai crescendo, ouvindo isso e só piora a situação. Eu falo muito, o sistema nervoso central ele é como se fosse um caminho. Tudo que a gente vai reforçando vai acontecendo. Sim. E a ansiedade é muito assim, né? A gente começa, eu estou passando por esse caminho com o Marco, vou passando de Quanto novo, o mais Marco vai você reduzindo, reforça até virar uma trilha. esses caminhos neurais, essas sinapses, mais forte vai ficando, né? Exatamente. É legal você falar isso, né? Porque eu trabalho com adultos, mas o tempo todo eu tô uma fase do desenvolvimento dessas pessoas, né, que chegam no consultório. E aí é legal você falar porque o nosso neurodesenvolvimento, o nosso desenvolvimento físico, né, ele começa desde a gestação. Na verdade, antes da gestação, nosso pai e nossa mãe, dependendo da condição que eles estão, de saúde mental, já está determinando ali muita coisa sobre nós, né? O que a nossa mãe passa Exatamente. durante a gestação, né? E esse processo aí do pós-nascimento, então várias pessoas às vezes chegam no consultório e quando a gente vai olhar ali, olhar para o que aquele sintoma está servindo para mostrar, né? E aí a gente vê que tem toda uma história ali que começou desde da fase daquela pessoa ter sido planejada, de como a mãe, né, teve a gestação, às vezes nasceu prematuro, às vezes ficou afastada lá da mãe logo ao nascimento. E aí a gente vê também esse contexto, né, de pais sendo super protetores, né? E é legal você falar isso do não, porque o aprendizado do limite, eu falo assim, o sim geralmente a gente tem na mãe e o aprendizado do não a gente tem do pai. E às vezes na nossa casa essa Legal função está demais isso. invertida, né? Às vezes essa função está invertida. Às vezes quem vai me dar não é minha mãe e quem vai ficar me dando sim é meu pai. E esse aprendizado do limite, ele vai ter um peso na nossa vida adulta, né? Então, quando essa criança vai escolher a profissão, quando essa criança vai lidar com os nãos das relações. Então, o quanto de frustração essa criança aprendeu. No nosso desenvolvimento, a gente deveria aprender a nomear todas as emoções. A gente sente todas as emoções, cada uma numa intensidade, porque cada um Uhum. nasce ali no seu sistema familiar, mas a gente não aprende a nomear o que sente, né? E é legal você falar isso, porque hoje a criança chorou, o pai e a mãe já quer ir lá, né? Acolher, para que a criança não sinta aquela dor, não sinta aquela frustração. E aí, quando ela crescer, né? Ela vai lidar com muitos nãos na vida e ela não vai entender aquela frustração. Isso pode gerar, sim, nela, né? Ansiedade, uma preocupação excessiva, Uhum. tristeza, trazendo aí, né, comorbidades para a ansiedade que é corriqueira, que é normal, que ela deveria superar com normalidade, mas ela não consegue. Uhum. E isso vai trazendo comorbidades, como depressão, né? Como excesso de Exatamente. peso, que a pessoa vai descontar na comida. Compulsão alimentar. E Keninha, a Sônia perguntou aqui, por exemplo, a gente está falando muito de pais superprotetores, né? E quando, por exemplo, a criança passa pelo outro extremo, no caso de pais que não são nada protetores, são completamente muito mais agressores, isso pode gerar também cada caso é específico? Como que é isso?
Quando a gente está num ambiente que é agressivo, né? Na constelação do trauma, eu sempre falo da dinâmica vítima e algoz. Quando a gente está num ambiente agressor, a gente está vivendo estresse constantemente, a gente está sob pressão constantemente. Então imagina seu cortisol ali sempre alto, né? A longo prazo, o tanto de doença que isso vai gerar. Então a criança ela pode ter comportamentos que levam a ela a ser talvez quando eu falo de uma submissão aqui, eu estou dizendo de uma busca de ter amor por esses pais, entende? Então eu me coloco a serviço desses pais. Eu não sendo agressor, eu não consigo ver que eles estão sendo agressores e eu me coloco naquela posição de vítima, de alguém submisso àquela ação. Ou então eu também posso me tornar um algoz, me tornar igual a eles. E aí eu vou ir para a vida com essa agressividade, com essa raiva. E ao mesmo tempo eu também posso oscilar nisso. Ora, né? Em casa eu posso ser a vítima e lá fora, na vida profissional, nos relacionamentos, eu vou ser a algoz, aquela que agride, aquela que coloca para fora aquele limite que eu não consigo colocar dentro de casa. Dentro de casa. Então, uma criança, né, ela vai ter esse estresse crônico ali. E isso pode gerar nela uma ansiedade, porque ela depende dos pais para sobreviver. Então, ela vai viver isso ali um bom tempo da vida dela. E isso vai trazer na vida adulta consequências, com certeza. Sim. A Jurema perguntou aqui, Keninha, quais as doenças que a gente pode ter. Quando a gente fala no caso do estresse... Eu vou mudar. Você vai mudar sua internet? Ela não tá boa, não? Agora. Melhorou? Voltou? Tá tranquilo. Melhorou. Tá de boas. Tá. E aí a gente pode, quando a gente fala de estresse crônico, a gente tem a parte da insônia, a pessoa tem muita dificuldade de dormir, porque o estresse, ele faz com que a pessoa fique em estado de alerta o tempo inteiro, então a insônia. A gente tem a parte da obesidade, que é muito presente, a gente pode ter doenças autoimunes. Diabetes. Então, exatamente, porque a questão hormonal também fica toda prejudicada, né? Fica toda balançada. Então, quando a gente fala na parte do estresse crônico, está muito relacionado a essas doenças. Tá bom, Jurema? Foi para você aí. Diabetes, obesidade, né? Tem casos de hipertensão. Me fala uma coisa, a gente fala muito aqui de criança, né? Do que a criança, melhor, o adulto pode se tornar ansioso por causa do jeito que ele foi criado, pela adolescência, a infância e adolescência, o que foi reforçado. Mas vamos supor, já estou na minha fase adulta, eu estou extremamente ansioso. Quais são as terapias que eu posso fazer? O que eu posso fazer para poder me ajudar? Eu já estou com a ansiedade. E o que eu posso fazer para poder amenizar isso? Sim. Na constelação do trauma, quando a pessoa já sabe o sintoma, né? Então ela vem e a gente vai olhar para isso, né? Porque aquele sintoma está a serviço do sistema ou dela. Às vezes o sintoma pode ser uma bengalinha, né? Para ela seguir para a vida. Algumas, não é todo mundo, então cada um depende. Tem pessoas que tiveram traumas no nascimento, traumas na gestação, algum psicotrauma relacional nessa vinculação com a mãe e com o pai. E na vida adulta, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é conseguir identificar esses sintomas, né? Então eu estou com preocupação excessiva, eu comecei a ter sudorese, dor no peito, eu estou ficando ansioso, né, por qualquer coisa, por coisas do dia a dia. A pessoa detectar isso e buscar ajuda médica,
ajuda psicológica. E aí as terapias integrativas, ela vem para auxiliar o tratamento. Por quê? Uhum. Porque às vezes a pessoa vai ficar ali só buscando terapias alternativas e não faz um tratamento contínuo de longo prazo, porque muitas vezes esse estresse, essa ansiedade, ela já está crônica, né? E então a pessoa nesse rol aí de terapias que a gente tem hoje, eu gosto muito da acupuntura, porque a acupuntura ela trabalha o corpo, né? Então a pessoa imaginando que ela está em terapia, ela está trabalhando o mental dela, ela está trabalhando as emoções, aprendendo a nomear, aprendendo a identificar os medos, né? E aí ela pode trabalhar através da acupuntura, da meditação, técnicas de respiração são fantásticas. No Ayurveda tem algumas técnicas que são muito boas, né? Outra coisa que a pessoa pode fazer é a utilização de óleos essenciais, da aromaterapia. Eu gosto muito, utilizo. Então, tudo que ela vai ali trazer para ela um relaxamento, uma presença no agora. Porque muitos ansiosos estão com uma preocupação excessiva no futuro ou uma preocupação excessiva de que eu não tenho o suficiente para começar, eu não sou suficiente para fazer tal coisa, eu não sou suficiente para alguém, entendeu? E aí a pessoa vai comprometendo a produtividade dela no dia a dia, vai procrastinando, furando dieta, e ela vai só reafirmando que ela não é capaz, entende? Eu não sou capaz. É como se ela carimbasse assim, eu não sou capaz com cada atitude. E aí, trazendo essas terapias, atividade física, caminhar ao ar livre, tomar sol, estar com amigos, né? Pessoas que querem seu bem. Eu falo assim, eu atendo adultos, e quando esses adultos têm filhos, por exemplo, né? Eu falo, olha, vai fazer coisas, brincar com a criança, vai levar para o parque, porque assim você também se trabalha, o filho também se trabalha. E eu sempre falo, né, para minha turminha lá no Instagram, que a gente precisa sempre trabalhar o tripé físico, emocional e comportamental. Essas coisas, elas não andam separadas, elas andam juntas, né? Então, a gente pode trazer a nutrição para poder auxiliar a atividade física, trazer a terapia. A constelação, ela pode entrar para colocar luz ali, ó, como se fosse uma lanterna. Vamos olhar aqui o que está acontecendo, né? O que esse sintoma traz de informação para você e para o sistema familiar. Trabalhar o corpo através da acupuntura. Eu sempre gosto muito disso. Você trabalha a emoção, né? Através do mental, do cognitivo, através da mudança de comportamento e trabalha o corpo, né? Então, eu gosto do body talk, da acupuntura, atividade física, massagens, tudo que você vai estimular aí um relaxamento, um bem-estar, uma presença. Keninha, tem uma coisa que é importante, que a gente está sempre muito focado, né? A maioria das pessoas chegam no consultório focando muito a parte do físico, né? Quero emagrecer, eu quero isso, etc. E a gente sabe que saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um bem-estar físico, mental e não somente a ausência de doenças, né? A gente acha que ser saudável é não ter doença e estar lá com um corpo bacana. Não é só isso. As pessoas estão esquecendo muito da parte que toma todas as decisões, sim, que é o sistema nervoso central, né? A nutrição é só para estética, emagrecimento. Exatamente. E hoje em dia, as pessoas estão começando a ter um pouco mais de consciência que o que comanda tudo é o sistema nervoso central. Você tem que ter uma boa saúde mental para você conseguir fazer boas escolhas alimentares, para você dar conta de ir para sua casa. Para sua casa é ótimo. Ir para a cozinha, preparar uma salada, você tem que ter motivação para isso. E tudo que você vai fazer para sua dieta dar certo, você precisa ter uma boa saúde mental. Eu acho que agora...
as pessoas estão começando a ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, né? Porque muitas vezes as dietas, elas são frustradas, as pessoas não conseguem seguir exatamente por isso. Porque uma pessoa extremamente ansiosa, uma pessoa mais depressiva, etc., se ela não cuidar por inteiro, principalmente da parte mental, ela não vai ter motivação, ela não vai conseguir fazer boas escolhas alimentares e ela não vai conseguir seguir dieta. Então é aquele tipo de paciente que está sempre tenta e nunca leva nada a sério. Ou aquele paciente, quando está na frente de um bolo, por exemplo, ou de uma caixa de bombom, não consegue comer apenas um, tem que comer a caixa inteira, porque está sempre procurando prazer. E aí vai Então, assim, descontando ansiedade na alimentação, né? na alimentação, e as pessoas precisam entender que a gente precisa, de qualquer forma, sempre trabalhar a parte mental para que dê certo a parte da dieta, porque às vezes as pessoas vão trocando de profissão, né, de profissionais, vai trocando de nutricionista, etc, tentando uma dieta, tentando outro, e sempre sem sucesso. E se a gente souber trabalhar o sistema nervoso central, a gente tem uma grande chance de ter sucesso na dieta, né? Eu gosto de pensar assim, ó. Se você quer trabalhar o seu emocional, se você quer ter saúde emocional, inteligência emocional, se você quer tomar boas decisões, se você quer melhorar os seus hábitos e o seu comportamento, você precisa trabalhar o órgão que é o cérebro. Então, não adianta pensar em si mesmo em partes separadas, né? Mente e corpo andam juntos. E assim, na terapia de psicotrauma, a gente trabalha os 3 eus, que é o nosso eu traumatizado, o nosso eu saudável e o nosso eu sobrevivente ao trauma que a gente passou. E aí, aqui, eu quero falar assim, que as pessoas quando pensam em trauma, só pensam em, sabe, coisas terríveis, né? E muitas vezes são situações adversas, que pode ser normal para alguém, mas que para aquela pessoa, aquela situação adversa foi difícil de superar, foi complicada de superar, né? E aí, se você não olhar todo dia para o seu eu saudável, né? Eu sempre falo assim, o nosso eu sobrevivente, ele vai tentar tampar o nosso eu saudável o tempo todo. Então, quando você fala, vive mudando de nutricionista, de terapeuta, fazendo terapias, hoje faz constelação, amanhã faz, sabe? Não adianta, esse é um eu sobrevivente. A pessoa não está olhando para o eu saudável. Então, se você quer melhorar, todo dia você olha para uma partezinha sua, sabe? Aquela parte que é seu superpoder, né? A gente, com a internet, as pessoas ficam vendo a vida maravilhosa das pessoas. Todo mundo parece produtivo, todo mundo parece conquistar as coisas e ser muito bem sucedido. E isso traz muita ansiedade, muita frustração, né? Muita comparação, muito medo, né? Um medo excessivo de tentar, de não conseguir, né? Uma descrença dos familiares. Eu vejo muito isso, né? A pessoa chega no consultório, eu falei, você está sofrendo um cancelamento familiar, né? Por quê? Porque a pessoa tem uma descrença em si mesmo. Ela começa, para. E aí você olha para a rotina diária, eu bato muito nessa tecla, né? Se você quer emagrecer, se você quer conquistar qualquer coisa, treine a sua rotina diária, mude a sua rotina diária. A sua rotina diária tem que ser uma rotina que gere sucesso. Senão, a sua rotina diária só vai gerar fracasso. E aí não tem saída, né? Então, eu acredito muito nisso, nessa mudança integral, né? E do poder dos nutrientes, dos alimentos, no poder da conexão que a gente tem com a gente mesmo. Então, quando eu citei a meditação aqui, e quem me segue lá já sabe, nada de fazer uma meditação que voa, que vai para fora. Não, é meditação centrando em você, no seu corpo, sentindo a respiração, o batimento cardíaco, porque é uma conexão com o agora. Pode ser uma meditação ativa, a pessoa está caminhando e está olhando, olha, as plantas estão verdes, estão secas,
tô pegando sol. Então ela tá no agora, né? Eu acho que Uhum. isso é que é assim o Atenção plena, né? fundamental. É o agora. Você está presente no agora. Então, é o O que a meu gente fala mantra é muito de assim, atenção ó, plena. o que que eu posso fazer hoje com a realidade que eu tenho e que só dependa de mim, né? Porque isso Uhum. traz o poder para a mão da Exatamente. pessoa. E às vezes quando a gente fala isso, a pessoa que tenta e não consegue, ela vai falar, ferrou, não consigo mudar, eu nunca consigo, porque ela não mudou a rotina diária, ela não mudou a alimentação, ela não construiu novos hábitos, ela está inserida em um sistema familiar que pode ser abusivo, que não ajuda ela a melhorar, ou inserida num meio afetivo de amigos ou de relacionamento, onde só piora a ansiedade, onde só piora a tristeza, a depressão, a incapacidade. Então, eu acho que cuidar, né, trazer a alimentação para cuidar desse órgão cérebro, modulando, né, modulando a Uhum. alimentação para a gente ter mais GABA, para a gente trabalhar aí os neurotransmissores que você está falando aí essa semana, que está sendo fantástico. Eu acho que isso é maravilhoso, né? Então, todo mundo que está aqui, aproveitar essa oportunidade de se ver como uma pessoa inteira, né? De se Uhum. trabalhar mente, corpo e espírito, né? E aqui espírito eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando Não. daquilo que nos faz bem, sabe? Daquilo que você fala Uhum. assim, nossa, hoje eu fiquei preenchida por ter um tempo só para mim, né? Fiquei preenchida de conversar com uma amiga, de ler um livro, de escutar uma música. Os nossos momentos de felicidade, eles estão ali, ó, nos pequenos momentos do dia. Não é nada assim grandioso, né? O problema é que a grande maioria das pessoas busca felicidade fora, né? Em grandes momentos, em grandes viagens, em grandes tudo. E o que você falou é muito importante. A gente tem que começar a olhar as pequenas coisas, os pequenos detalhes, que isso realmente faz toda a diferença. E aqui, gente, a Keninha falou aí sobre GABA. Eu tô falando com vocês desde segunda, né? Na verdade, desde terça-feira, sobre neurotransmissores, etc. Quem veio me seguindo, eu falei muito da parte de serotonina, falei de cortisol, falei sobre vários hormônios e neurotransmissores. E o GABA é um neurotransmissor que o sistema nervoso central produz e tem como função o relaxamento. Então, para uma pessoa que é muito ansiosa, é muito importante que ela consiga ter uma boa produção de GABA. E Chamar aí, GABA o dia inteiro. exatamente, né? Como diz um professor meu, ele fala, gente, antigamente a gente focava muito nessa parte, né, de ter que trabalhar, não sei o que, essa coisa toda. E hoje a gente está descobrindo que o ideal é você conseguir produzir GABA o tempo inteiro, você conseguir estar em paz com você estar com uma vida boa e etc. E a gente consegue fazer isso através da alimentação. E você falou muito aí da parte da atenção plena e da meditação. Existem vários estudos Ah, o falando que mindfulness, eles né? O mindfulness é incrível. exatamente, atenção plena. Vários estudos falando que todos eles liberam GABA. Todos ajudam nessa Sim, produção de GABA. Então, assim, é muito importante que a gente faça. Tem a parte que é muito falado também, muito estudado, praticar gratidão. Você sim. conseguir ser grato, né? Então, tem vários artigos científicos falando sobre Você isso. está falando isso, né? A terapia cognitiva comportamental é excelente. Quando fala em tratamento psicológico, no caso da ansiedade, eu gosto muito da terapia sistêmica, e aqui eu não estou falando de constelação, estou Uhum. falando de psicólogo da linha sistêmica. Então, é uma linha onde você olha para você, mas olha também para o seu sistema familiar. E eu gosto muito também da terapia cognitiva comportamental, porque ela vai auxiliar muito nessa mudança de comportamento da pessoa. Então, é legal você falar e, né, complementar aqui para diferenciar, porque às vezes a pessoa vai buscar psicanálise, né? Não tenho nada contra a psicanálise, mas a gente tem que também entender o que é para mim nesse momento, entendeu?
O que, que é para mim nesse momento? O que, que eu preciso nesse momento? Às vezes a pessoa tem ansiedade e ela fala, Kine, eu quero marcar uma constelação, porque eu estou em crise de ansiedade. Se você está em crise de ansiedade, primeiro você vai no médico, no psicólogo, e depois de um tempo é que você vai vir em mim. Agora não é para vir em mim, né? Então é importante todo mundo que está aqui também ter essa consciência. O que eu preciso nesse momento, né? Sem querer buscar a pílula mágica que não tem, né? É verdade, falou uma coisa que é o que todo mundo quer, né? As pessoas querem... Vou falar aqui da parte do emagrecimento. Todo mundo demora tempos, né? Fica só comendo, alimentação errada, reforçando tudo de errado, etc. Chega no consultório, quer emagrecer em um mês. Tem paciente meu aqui assistindo a live, né, galera? É bem assim que funciona. Em um mês tá assim, não, o Nutri não tá fazendo efeito, não sei o quê. Lógico que não vai fazer. Olha o tanto de coisa que a gente tem que mudar, os comportamentos, tudo que a gente já trabalhando um monte de coisas, né? Porque eu falo muito com os meus pacientes é o seguinte, se vocês estiverem procurando um nutricionista que vai te passar uma dieta hipocalórica, uma dieta mais restrita, você está indo no profissional errado, porque eu não vou trabalhar dessa forma. Eu não vou trabalhar nunca hoje. Claro, se eu passar uma dieta bem baixa, de poucas calorias para um paciente, ele vai emagrecer. Mas a quantidade de consequências que eu vou trazer para esse paciente, eu posso aumentar uma ansiedade, eu posso piorar um monte de sinais e sintomas desse paciente. Então, assim, muitas vezes o paciente, ele fica com raiva porque você tá passando uma dieta, às vezes ele fala, você passa uma dieta para o paciente, ele fala, mas eu vou comer isso tudo, eu não quero comer isso tudo, eu quero emagrecer. E a pessoa não consegue entender que é um processo. Não adianta eu simplesmente passar uma alimentação com poucas calorias, porque isso vai piorar muito os sintomas. Vai prejudicar sono, vai aumentar estresse, vai aumentar ansiedade. Então, assim, as pessoas precisam parar com essa mania de querer tudo para ontem. Sim. Porque já foi feito um estrago. É necessário agora corrigir tudo que foi feito de errado. Assim, a pessoa vem só fazendo coisa errada, só fazendo merda, e de repente em um mês quer perder 10 quilos. E não vai funcionar. Comigo não vai funcionar, porque eu sempre vou estar trabalhando sinais e sintomas, principalmente essa parte agora do sistema nervoso central, então eu vou estar trabalhando sempre pelas beiradas. Mas para quê? Para que ela consiga ter um emagrecimento definitivo, para que ela consiga realmente emagrecer da forma certa. E não simplesmente ficar nesse efeito sanfona. Emagrece hoje, amanhã volta a comer, engorda tudo, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Olhar então, assim, de fato, né, para poder entender. É legal aqui, eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E aí, eu só fui olhar para minha ansiedade como algo não normal quando eu voltei a estudar. Eu estava em plena aula de fisiologia, meu coração... Eu falei, que isso? Eu estou tendo uma crise de ansiedade. E aí eu fui buscar ajuda, eu fui me tratar, eu fui entender ali o meu processo. Então, a minha ansiedade, ela tem uma raiz lá no meu trauma de nascimento, né? Eu sou gêmea, quando eu nasci, eu fiquei separada da mãe, na incubadora. Meu irmão morreu com 22 dias de nascido. Eu tive transtorno de ansiedade, de separação dos pais. Então, na infância, se eu ficasse longe da minha mãe, eu achava que podia acontecer alguma coisa comigo, ou alguma coisa com ela, e eu ia ficar sem ela. E aí, quando eu olho para minha história, eu falo assim, gente, faz todo sentido, né? Porque já teve uma perda lá na infância do irmão. Exatamente. Ao perder um irmão, a gente perde ali uma parte dos nossos pais, porque eles ficam presos no luto. Então, eu estou dando esse exemplo aqui meu para que todo mundo consiga visualizar isso que a gente está falando. Ou seja, um adulto traz um sintoma, né? E quando a gente olha para a história, a gente vai integrando e reconstruindo nele isso, né? E aí entender que essa ansiedade, ela tá desde lá, né? Então, imagina um bebê separado da mãe, em incubadora, recebendo medicação, sendo manipulado, né? Não tendo a mãe por perto. Isso tudo gera um estresse no bebê, né? A gente tem o cortisol vai aumentar. Por mais que o bebê não saiba ainda o que é ansiedade, não sabe nomear nada,
fisiologicamente está tudo acontecendo, né? Sim, claro, e aí, na claro. vida adulta, quando ele se deparar com alguma coisa, ele vai se deparar com alguma coisa que vai disparar aquilo ali nele. O gatilho. O gatilho. Sim. E quando a gente fala de transtorno de ansiedade generalizada, às vezes a pessoa ela tá com um gatilho ali que ela acha que é aquele específico, mas quando vê várias outras coisas no dia a dia, vai gerando aquele gatilho nela, entende? E ali a gente percebe o medo por trás, né? Geralmente uma crise de ansiedade, ela vem num processo de mudança, algo novo que você está construindo, né? Que você tem medo, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Sabe? Então, para mim foi muito bacana, assim, eu encarei como uma oportunidade, um convite para olhar e integrar a minha história. E eu trabalho, assim, eu não precisei tomar medicação, mas a acupuntura para mim é vida, né? Trabalhar corpo através da acupuntura para mim não existe outra coisa. Então terapia, acupuntura, andam assim, ó, casadinhas, né? Eu falo para minha acupunturista, ser igual conta de luz, não tem como eu deixar de vir aqui, né? Porque é importantíssimo, me equilibra, eu me sinto bem, sem contar aqui, trabalhando alimentação, atividade física. Então, Na verdade é um conjunto, né? Para a pessoa entender, sabe? Que não é só esse momento agora. Às vezes a coisa começou bem antes, né? E a gente precisa olhar para tudo isso. E aí, só para complementar, eu nasci 30 de maio, né? E eu nasci de 7 meses, eu fui antecipada na escola, tudo foi antecipado, né? E aí, o que acontece? Quando a criança vai para a escola, né? Todo mundo na minha sala era muito mais velho, eu era nova. E eu tinha que sempre acompanhar os mais velhos, entende? Então é aquela ansiedade, nossa, eu não estou aprendendo, está todo mundo aprendendo, sabe? Então, eu estou falando isso aqui para que todo mundo consiga olhar para a própria história e ver, né, onde na minha vida eu estou sendo ansioso, ansiosa, e que gatilho isso tem a ver lá com a minha infância, com minha relação com meus pais, né? Quando os pais são trocados nos limites, às vezes a criança cresce desejando um pai que ponha mais limite, que mostre como a vida é, como as coisas funcionam, que tenha uma mãe mais carinhosa, e isso está trocado. E a criança fica desejando pais que nunca vão ter, entendeu? Teria uma curiosidade. É comum, né? Eu já falo fisiologicamente, não tem nada a ver com fisiologicamente. É comum na vida o pai geralmente ser mais bravo por limite e a mãe ser mais amorosa? Ou isso não existe isso? É assim, ó, não é que é comum. O nosso aprendizado do limite é o aprendizado do pai, né? Então pensa, antigamente como é que era? A mãe ficava em casa, a mãe cuidava do lar, a mãe cuidava dos filhos. O pai ia pro mundo, não é assim? O pai vai pro mundo, o pai trabalha, o pai coloca dinheiro, o pai lida com o mundo na vida real. Sabe como é que as coisas funcionam? Eu não tô falando que as mulheres não sabem. Eu tô falando lá de trás, as mulheres sabem. Sim, nós estamos entendendo, você tá falando de... Isso, sim. Eu tô falando que às vezes a pessoa pode entender de outra forma. Mas as mulheres, elas sabem administrar ali o dinheiro, né? Que chega, as emoções, né? E a criança, ela vai aprendendo isso, né? Eu cresci com minha mãe falando, pode fazer não sei o que seu pai tá chegando, você vai ver como é que é. Às vezes o não do meu pai tava na boca da minha mãe, entende? E quando isso nos ajuda a conhecer o mundo, a se frustrar, a saber que nem tudo pode, nem tudo nos convém, né? Não é assim? Não tem um ditado? Eu sempre erro, né? Tudo é permitido, sei lá, mas nem tudo convém. A gente vai aprendendo isso. É verdade. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nesses nãos que a gente recebe de pai e mãe. E quando isso está trocado... Isso, porque hoje está muito trocado, né?
A gente vê muito hoje pai dentro de casa e a mãe saindo para trabalhar. Isso afeta a criança ou não? O pai é o que sai para trabalhar, mas como ele fica fora e ele quer ter o amor do filho, ele não fala não. E aí na vida adulta é um filho sem limite, é um filho que não respeita, né? Aí vamos supor, você vai morar aí no seu prédio e tem aquele monte de vizinho sem limite, que não respeita o próximo, que não sabe viver em comunidade, né? A gente tem pessoas que vão abusar de drogas, pessoas que vão desrespeitar o outro, de alimento. Então, são comportamentos que você vai aprendendo lá, né? Com pai e mãe. Eu sempre falo assim, olha, o que você aprendeu lá com seu pai e sua mãe e que você está replicando hoje na vida adulta? Seja replicando em comportamento, seja replicando em doença, em sentimentos, né? E seja replicando também na construção de doença, né? Porque, ou então na construção da vida ruim que tem. Porque às vezes eu pergunto assim, como você consegue identificar como você construiu o seu agora? Né? Porque lá na infância não estava na sua mão. Mas lá na adolescência, pré-adolescência, os seus comportamentos já vai criando a sua realidade. Então, como você foi construindo isso? Né? Como você foi construindo essa realidade dolorosa? E aí sair disso pode gerar ansiedade, depressão, né? Pânico, fobias. E se a gente não olhar para nossa historiazinha assim, ó, não tem jeito. Igual quando eu falei dos pais trocados, né? Eu falo assim, olha lá para sua família. Vai lá, olha, porque às vezes você viveu essa dinâmica lá, essa triangulação lá. E aí você replica com o filho. E quando a criança não teve pai? Ela cresceu praticamente só com a mãe. A mãe deu todo amor, carinho, etc., mas não teve pai nessa história. E aí? Mas às vezes a criança exemplo real. Exemplo real. Às vezes a criança teve alguém que ensinou para ela o limite, que ensinou o não para ela, entende? Que ensinou como a vida é. Às vezes a ausência do pai, porque cada pessoa vai internalizar de uma forma, né? Então tem pessoas que podem viver sem pai e ter uma dor tremenda da falta desse pai e buscar esse pai nos parceiros, né? Nos namorados, maridos. Nos relacionamentos, na verdade, nos relacionamentos, sei lá, no trabalho, né? No chefe, nos colegas de trabalho. Alguém tem que me suprir, alguém tem que me ajudar, porque eu não sei, me ajuda, né? Assim, e também a pessoa, essa ausência do pai pode trazer uma dor, uma frustração, com que a pessoa aprenda que às vezes eu não vou ter meu pai ausente e às vezes eu vou ter meu pai presente ausente. Entende? Então tem muita gente que tem pai e não mãe. É porque o pai tá lá que ele tá presente, né? Isso. Que ele tá dando então, carinho, etc. Às vezes a criança ela vai aprender cedo a ter que ser o seu próprio pai na vida. Porque o nosso desenvolvimento é esse, né? É você, à medida que você desenvolve, o seu pai e sua mãe vai te criando pro mundo, né? Assim, vai te criando para ser seu próprio pai e sua própria mãe. Então, eu sei cuidar de mim, eu sei fazer minha comidinha, eu sei fazer as coisinhas que minha mãe fazia para mim e eu sei fazer as orientações que meu pai faz para mim. Então, como eu escolho a profissão, como eu gasto o meu dinheiro, como eu escolho as minhas relações, como eu vou fazendo as minhas escolhas, quais os nãos que eu dou para mim, né? Nossa, quero muito comer, mas não posso. Então, eu falo que o grande limite, essa coisa do não e do sim, é como se a gente brincasse nessa relação de pai e mãe. E também a gente começa com a gente. Quando que eu vou me dar um sim? Quando que eu vou me dar um não, entendeu? Você não consegue ficar falando para todo mundo se você não sabe fazer para você, né? Então, eu acho que esse aprendizado do sim e do não é um aprendizado de ser pai e mãe na vida, entendeu?
como eu, você, meu pai e minha mãe. Então, no seu caso, você tem que ficar de olho, né? Tô buscando papai no love, entende? Tô buscando papai nas Entendo. outras relações, porque a gente vai fazer projeção, né? É Vai. inevitável A que gente em faz. algum Uhum. momento a gente vai fazer projeção. Mas aí a gente tem que começar a olhar, né? E assim, é legal você falar isso, Exatamente. porque às vezes a pessoa teve um pai muito difícil, muito complicado, né? E aí ela busca esse pai nas relações, e aí quando eu falo assim, com quem que você casou? Com seu pai ou com sua mãe? Ela fala, meu Deus, não tive pai e casei com meu pai. A pessoa é escrito no comportamento do meu pai. Faz tudo que meu pai É fazia, verdade. entende? E aí a pessoa pensa, não, agora tem que separar, né, Kina? Porque casei com meu pai. Não! É parar de projetar isso nele. E aí vocês vão recriar aí essa relação sem ser uma projeção, né? Então, que Legal. horas que ele projeta em você, o pai ou a mãe dele, né? E que horas que Uhum. você projeta nele, o seu pai ou sua mãe. E aí esse casal se recriarem na relação, né? Serem eles ali. E criar algo novo, sabe? Eu acho que isso é que é importante. Já falamos demais, né? Acho que eu falei tudo. Vamos. Sexta-feira, né? Bom, galera, Sexta-feira. sexta-feira a gente não vai estender muito, não, porque tem muita gente. Liberar a galera. Aí Gente, eu quero aproveitar aqui. Eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar aqui que a gente falou essa pode coisa falar, de Kelly. casal e convidar o pessoal para ir lá no meu perfil, que tem lá, tem alguns posts, eu não postei tudo ainda, que são as 11 regras da relação casal. Serve para quem é casado e serve para quem está buscando um relacionamento. Entendeu? Então, vai lá, dá uma olhadinha nessas regras, porque elas são fundamentais para a nossa relação. E não esquece Já de vou olhar olhar, desde já. não esquece de olhar para como foi na relação com o pai e com a mãe. Tem lá um Rios também, que é um desafio. Construa sua chegada ao mundo, né? E aí aqui eu faço esse convite para que, se você se vê aí uma pessoa ansiosa, né? Eu sempre estou pensando lá na frente, eu procrastino muito no agora, eu não tenho confiança em mim, eu tenho medo, eu sou insegura, eu preciso da aprovação do outro. Se alguém já está tendo crises de ansiedade, né? Então, ataque cardíaco, suor, sudorese, Uhum. busque ajuda, né? Busque terapia, mas faça também esse olhar, né? Que medo é esse que eu estou sentindo, sabe? É medo de quê? O que eu passei lá atrás? Então, eu dei o exemplo da minha história para que vocês consigam olhar assim, ó, para toda a linha da vida de vocês e ver o que vocês estão construindo, né? E poder entender, né? Entender esse medo, saber que vai fazer parte da nossa vida algumas coisas, passar por algumas adversidades. E eu quero indicar um livro que se chama Mal Profundo. O título é impactante, mas é um livro gostoso de ler. É um livro de uma médica, onde ela fala muito dessas adversidades, né? Desse contexto relacional que a gente vive e que, se a gente não cuidar, a gente vai só gerando doença e criando uma droga de vida, né? Eu falo assim, nossa, hoje foi um dia terrível. Como eu construí esse dia terrível, né? Se responsabilizar e fazer mudança de comportamento e cuidar da saúde do Exatamente. cérebro se alimentando. Bom, Kelly, só pra gente Ó, encerrar aqui, você falou, lembrando aquilo que você falou, eu comecei a falar lá no início da live, quem estava aqui desde o início, a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente está reforçando, né? O seu sim, cérebro é assim. Quanto mais você vai reforçando, mais você vai potencializando tudo isso. Então, é muito importante para uma pessoa mais ansiosa que ela tente realmente relaxar.
é necessário que ela aprenda a relaxar. E vou jogando a sardinha para o meu lado e vou colocar um pouco da nutrição nessa conversa. Tá demorando falar um pouco de alimentação? E uma das coisas que a gente pode colocar, consumir para poder melhorar esse relaxamento, ótimo. Essa produção de GABA é chá de melissa, chá de mulungu, chá de camomila. A gente pode entrar com o magnésio. O magnésio, ele é fundamental para o relaxamento muscular. Sim. No cacau, dando uma ajudada também, que é muito bom. E toda a parte que eu falei para você, a parte do probiótico, que é muito importante, vitamina D. Então, tomar o sol, foi o que você falou de estar andando, cuidar do intestino é fundamental. Então, assim, quer produzir GABA, a gente tem a parte da terapia, que é fundamental, e a parte da alimentação. É o que eu falo sempre com as pessoas. Gente, qualquer coisa, mesmo que, por exemplo, a gente usa a nutrição para melhorar a saúde mental e a gente usa a nutrição para potencializar um tratamento. Então, você pode, ela está sendo, o tempo inteiro, ela está em tudo. Ela vai auxiliar uma terapia, ela vai auxiliar um tratamento, ela vai auxiliar tudo, tudo. Nutrição, legal é a melhor da vida. É o combo de se olhar por inteiro, né? E aí, assim, cuidar do intestino, né? Cuidar do intestino, porque o intestino, ele comanda muita coisa. É o nosso segundo cérebro, né? Ontem na live eu expliquei muito sobre o intestino, eu estava falando de ter resiliência, né? Ter um cérebro mais resiliente. E ontem eu falei muito dessa parte do probiótico. Então, desde a terça-feira até hoje, eu vim falando cada dia um assunto diferente e onde que a alimentação iria entrar. Então, hoje a gente fecha, assim, acho que com chave de ouro. Keninha, muito obrigada pela presença. Obrigada. Foi espetacular. Eu adoro quando a gente faz live. Porque, a gente falou que ia fazer só 30 minutos. Olha lá, né? Gente, muito obrigada. Adorei. Um beijo para todo mundo. Que vocês cuidem. Gente, não deixem de ir lá no perfil da Keninha. Se tiver dúvida, vai lá no post, olha, lê as leis lá do relacionamento. Construa, né, a sua história de linha da vida, olhe, né, para esses medos, para as adversidades que cada um passou, porque está tudo integrado, tudo integrado, não tem nada solto, né? Tudo tem ali um ponto-chave na sua história e um efeito, né, na sua mente, no seu corpo. Exatamente. Fantástico. Gente, para finalizar aqui, brigadão, Keninha. E só pra gente finalizar, eu falei no início da live também que essa semana eu foquei muito na parte do sistema nervoso central, nutrição e sistema nervoso central, para que as pessoas conseguissem entender as emoções, porque se eu não modular o sistema nervoso central, eu não consigo ter um bom emagrecimento. E a partir de segunda agora, eu começo falando do emagrecimento. Então é importante primeiro a gente cuidar do que, né, das atitudes, responsável pelas nossas atitudes, para depois a gente entrar realmente com a parte do emagrecimento. Foi feito assim, dividido, para que vocês, quem está seguindo, está conseguindo entender direitinho tudo, o passo a passo de tudo, né? Para poder conseguir ter um bom emagrecimento. Agora a gente vai falar do que a gente domina, que é a parte do emagrecimento. A gente domina muito a parte do sistema nervoso central também. E outra coisa, galera, rapidinho, Keninha, aproveitando para convidar todo mundo que está aqui para minha aula, que vai ser na terça-feira agora, dia 18/5, às 20 horas. Eu vou falar muito dessa parte de emoções no emagrecimento definitivo. Então, para você ter um emagrecimento definitivo, é importante que você domine suas emoções e que você conheça tudo o que acontece. Então, dia 18, espero vocês. Para participar, tem que fazer a inscrição. Entra aqui no bio mesmo, no meu Instagram mesmo. Na bio tem lá o link. Passa o link, eu vejo todos vocês na terça-feira, às 20 horas. E na segunda também, que eu já vou falar de emagrecimento. Já começa na segunda. E beijo para todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui na terça-feira. Keninha, muito obrigada. Beijo. Bom final de semana para todos. Tchauzinho.